pessoal? A gente está hoje aqui com mais uma aula de música, aprendendo inglês com música. Como a gente já falou antes, né? Uma das melhores formas de aprender inglês é com alguma coisa que te traga alguma conexão sentimental, alguma coisa que te lembre, um filme, uma série, uma música. E quando a gente trata de sentimentos, música sempre fala um pouco mais alto, né? Pelo menos para mim, música é muito importante. Eu já falei um pouquinho da minha trajetória. Quando eu comecei a aprender inglês, música era uma das formas que eu tinha de adquirir vocabulário novo. Então eu traduzia muita letra de música, pegava bandas que eu gostava, ia lá no encarte, pegava a letra da música, traduzia tudo e anotava, depois olhava aquele vocabulário de novo, tentava usar, né, nas aulas que eu fazia de inglês. É uma forma bem interessante da gente melhorar nosso vocabulário e também a pronúncia. Essa letra de hoje que a gente trouxe aqui é da banda The Weeknd, Save Your Tears. Então é a música Save Your Tears, guarde suas lágrimas. Esse é o nome da letra, da música. A gente vai falar um pouquinho dessa letra. Se você ainda não curtiu o nosso canal, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal, se inscreve também lá no Instagram, siga a gente. Todo dia a gente coloca dicas novas, então vocês conseguem melhorar bastante também vocabulário, dicas de pronúncia, dicas de gramática, tudo isso vocês vão encontrar lá no nosso canal. Siga a gente, vocês vão gostar bastante. A letra de hoje, ela é um pouquinho também, ela tem ali um quê de romântico, né? A maioria das letras que a gente está trabalhando aqui, elas têm essa determinação um pouco mais romântica, porque normalmente letras de música, elas têm um pouco a ver com romance, com relacionamentos desfeitos, né? Com términos. E isso aqui, essa letra, ela tá bem na cara, ela mostra bastante essa ideia de término. Então parece que é um casal que estava junto, mas eles terminaram. E agora, meio que nenhum deles quer dar o braço a torcer de que os dois estão sofrendo pelo término. Então, a gente tem aqui uma letra que tem bastante vocabulário, bastante palavra, tem várias palavras novas, mas algumas palavras que a gente já viu nas letras anteriores também. Então, muita coisa, se você está acompanhando aqui nossos vídeos do canal, muitas coisas vocês vão lembrar. Vamos lá? Vamos começar? Right. Então, ele começa, né? Então, às vezes vai ter isso aqui, a gente vai pular, porque é só um nananana, yeah. Então, esse tipo de coisa não tem, né? Não tem por que passar por ele. Ele começa com essa introduçãozinha, e aí ele fala, I saw you dancing in a crowded room. I saw you dancing in a crowded room. I saw you. Então, esse só é o verbo se no passado. O se vira só. A pronúncia dele é como se a gente falasse só, de solidão, tá? Só. Então, I saw you dancing in a crowded room. Eu vi você dançando, então eu tenho o verbo dance. E aí, quando eu ponho o ing, ele vira dancing. A pronúncia, a gente lembra que a gente não vai pronunciar o G, né? Dancing. Então, dançando. In a crowded room. Room é um quarto ou um cômodo, né? Um cômodo. Room. Crowded. O que é o crowded? O crowd, a gente vai aqui pegar duas palavras. Crowd é uma multidão e o crowded é um lugar lotado, um lugar cheio. Ah, então, I saw you dancing in a crowded room. Eu te vi dançando num lugar cheio. Aqui esse room também pode ter a ideia de cômodo ou lugar, tá? Ele é uma palavra genérica. Vamos colocar dessa forma como lugar aqui. Look so happy when I'm not with you. You look so happy when I'm not with you. You look so happy. Então, esse look, ele pode ser duas coisas, tá? Normalmente ele vai estar como look, de olhar, né? Então, eu vou look at that. Olha para aquilo, olha aquilo ali. Então, é o look de olhar. Então, é o verbo olhar. Mas ele também pode ser o verbo parecer, no sentido de aparentar. Então, você parece so happy when I'm not with you. You look so happy when I'm not with you. Então, você parece tão feliz quando eu não estou com você. Que a gente já viu essa palavrinha so. Ele é um intensificador, então ele é o nosso tão. You're so happy when I'm not with you. E o when, quando I'm not with you. With, aqui vem com a pronúncia comigo, todo mundo repetindo, with. Porque esse with, ele é muito importante, a nossa preposição com. Então, você parece tão feliz quando não estou com você. But then you saw me, caught you by surprise. But then you saw me. Mas então esse but, ele vai me dar uma ideia de conectivo, né? Ele é uma conexão, é um conectivo de contrariedade, né? O but, mas, porém, né? Então tudo isso é o but. Mas, porém. Then you saw me. Lembra que a gente falou desse then? Falamos em algumas outras músicas também do then. Daí, então, ele sempre é uma ideia de sequência. But then you saw me. Mas então você me viu. Caught you by surprise. Esse caught, ele é o passado do verbo catch. O catch é um pegar. Então aqui ele está querendo dizer no sentido de te peguei de surpresa, né?
catch. Então, catch é o pegar, e o caught, ele é o passado, pegou ou peguei, né? Então, ele é o pegar de surpresa. Caught you by surprise. Então, te peguei de surpresa. A single teardrop falling from your eye. A single teardrop falling from your eye. A single, então, uma única. Esse single é de único ou solteiro, né? Dependendo do contexto. Único, solteiro. Teardrop. O que é uma teardrop? A tear é uma lágrima, que é o que tem já aqui na letra, né? Tear, lágrima. A drop é uma gota. Então, para o português, a gente não traduziria uma gota de lágrima, a gente só diria uma lágrima, né? Então, uma única lágrima falling from your eye. Então, uma única lágrima, falling, esse fall é o verbo cair, então ele está dizendo que uma única lágrima escorrendo, né? O fall é o cair, escorrendo ou caindo do seu olho. I don't know why I run away. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. I'll make you cry when I run away. Aí é que ele começa essa parte bem, ele repete bastante, né? I don't know why. Então, não sei por quê. Repeat after me. I don't know why. I don't know why. Então, I don't know why or I don't know why, né? Esse Dzinho, ele pode ter esse som um pouco mais puxado para o R no inglês americano, ou posso manter o som do D. I don't know. I don't know. I don't know. Então, ele fala que não sabe. I don't know why. Vou passar aqui para cima. Não sei por quê. Não sei por quê. I run away. O run, a gente sabe que é o verbo correr, mas a gente também tem o run away, que é o fugir. Então, para só como o away, ele vai me dar a ideia de dispersão, vai dar uma ideia de fuga. Então, eu não sei por que eu fujo. I'll make you cry when I run away. Então, eu vou te fazer chorar. I'll, aqui tem uma contração, que é nada mais, isso aqui nada mais é do que, deixa eu trocar esse with, passar ele para cá, esse I'll. Vamos repeat after me. I'll make you cry when I run away. Então, eu vou. E aqui a ideia de futuro, tá? Então, o will, ele é um dos mais usados, ele é uma das formas mais usadas do futuro, e aqui ele está contraído. I'll make you cry when I run away. Vou te fazer chorar. O cry é o chorar quando eu for embora. Então, quando eu fugir. Então, como vocês podem perceber, já tem aqui uma ideia, né, de uma ruptura aqui do relacionamento. Alguma coisa, os dois já se conhecem. Então, ele está dizendo que ele a encontra numa festa, né, ali dançando, num lugar lotado. E aí, quando ele olha para ela, ela está muito feliz por não estar com ele. E aí, de surpresa, ela acaba vendo que ele está ali e uma lágrima escorre do rosto. You could have asked me why I broke your heart. Aqui ele começa com uma ideia que a gente tem no inglês, que é uma ideia de hipótese, tá? Então ele começa assim: You could have asked me why I broke your heart. You could have asked me. You could have. Could have. Isso aqui é uma contração. A gente tem o could e o could, que é o passado do can. Então vamos lá. O verbo can é o verbo poder. E o could, ele vem como podia ou poderia. Vai depender do contexto. Então quando ele fala you could have, a gente vai ter aqui provavelmente um outro verbo, e eu vou ter a ideia de você poderia, olha só como é uma hipótese, tá? Então não é algo que eu vou fazer, não é algo que eu fiz, é algo que devia ter acontecido e não aconteceu. Você poderia ter, e aí o verbo que ele está usando é o verbo ask. Então você poderia ter me perguntado, a gente já sabe que o ask é o perguntar, quando ele fala, você poderia ter me perguntado, you could have asked, you could have. A gente vai contrair, só o sonzinho do V vai aparecer. You could have asked why. Por quê? Então, de novo, aqui why como por quê. I broke your heart. Então, o break é o quebrar. E o passado do break é o broke. Quebrou, quebrei. Então, você podia ter me perguntado por que eu te magoei, porque eu quebrei o seu coração, né? A gente não existe, no português, a gente não tem essa expressão quebrar meu coração. Mas porque você me decepcionou, porque você me magoou, né? O break my heart é o, na verdade, te magoar alguém sentimentalmente, né? Então, é normalmente uma ideia romântica de ruptura, né? De decepção, de mágoa. Então, ele fala, porque você devia ter me perguntado por que eu te magoei. You could have told me that you fell apart. You could have told me that you fell apart. Então, você poderia ter, de novo, essa ideia de hipótese, né? Você poderia ter
E aí que ele muda o verbo, ele já não está mais usando o ask, ele vai usar o told. Então, você poderia ter me dito, you could have told me. Então, você poderia ter me dito que. Você poderia ter me dito que you fell apart. What is to fall apart? Aqui é uma expressão, to fall apart, o passado vira fell apart. Então, vem comigo, fell apart, que é o ruir. Ruir, colapsar, cair. O fell apart é essa ideia de ruptura, né? De a pessoa que está desmoronando. Também é bom o desmoronar. Ou seja, você poderia ter me falado que você desmoronou. But you walked past me like I wasn't there. But you walked past me like I wasn't there. But, então de novo, né? Mas, you walked past me. Se eu falo walk past, isso aqui é uma expressão, passar por, né? Walk past, e é aqui algum lugar. O que isso quer dizer? Então vamos imaginar que eu vou te dar uma direção para você ir para o mercado, e eu vou falar, olha, você tem que passar pela padaria e atravessar a próxima avenida. So, you walk past the bakery. Então, você passa pela, então é passar por, em frente a, tá? E é isso que ele quer dizer. You walk past me. Você passou por mim, like, como I wasn't there. Como se eu não estivesse lá. Então, like I wasn't there. Esse like, ele não é o verbo gostar nesse caso, ele é o como se I wasn't there. Como se eu não estivesse lá. Então, você já percebe ali que tem né? Os dois não estão querendo dar o braço a torcer de quem se magoou mais. Ele não sabia que ela tinha se magoado tanto, ele disse que ela devia ter falado para ele, mas ela fingiu, né, que nada aconteceu, que é o que ele diz agora. And just pretended like you didn't care. You just pretended, você apenas pretend. Esse verbo é muito, muito, muito importante, porque é o verbo pretend. Ele é o verbo fingir, né? Ele não é o verbo pretender. Se eu quiser dizer pretender em português, ele em inglês é o intend, tá? Então, não confundir, o verbo pretend é o fingir. E o verbo pretender do português é o verbo intend. Então, você fingiu como se não se importasse. Você fingiu que não se importava. E é o care, é o verbo importar-se. E o didn't care, eu estou passando esse verbo para o passado, não se importou ou não se importava. Lembra que no inglês esses dois tempos verbais não tem diferença. Se importou, né, ou se importava, não tem. Então, a gente vai saber pelo contexto. E você fingiu que não se importava. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Aqui é o refrão. Eu não sei por que eu fujo. Eu vou te fazer chorar quando eu fugir. Take me back, 'cause I wanna stay. E aqui ele continua. Take me back, 'cause I wanna stay. Take me back. Então, take me é o take. É o levar. Então, eu posso levar alguém, né? Então, take, levar. Take me back, me leve de volta. Esse 'cause, ele tá assim, né? A gente já viu ele em outras letras também. Olha só como é comum, né? Percebe? Quando a gente vai estudando letra de música, você vai pegando várias coisas que são repetitivas, né? Então, você aprende muito com isso também por meio dessa repetição. 'Cause. 'Cause é nada mais do que o nosso because, mas eu tô contraindo. Posso fazer isso? Sim, eles têm letra de música, eles têm essa liberdade. 'Cause I want to stay. E aí, ao invés de dizer I want to stay, ele vai contrair tudo isso aqui e vai usar o wanna. Quero. I wanna. E o stay é o verbo ficar. Então, me leve de volta, porque eu quero ficar. Save your tears for another. Save your tears for another. Guarde suas lágrimas, tears de novo, né? Para um outro. E aqui a gente tem uma ideia dúbia, né? Para um outro o quê? Para uma outra pessoa, para um outro amante, para um outro namorado, para um outro, né? Para. Então, save é guardar. Gosto de dizer, né? Save money. Então, vou guardar um dinheiro. O tear, a gente já viu que é a lágrima. E o another. Esse another, ele é nada mais do que o an, que é uma ideia de singular, junto com o other, que é um outro. Então, guarde suas lágrimas para um outro. E aí, então, aqui ele continua, né? Save your tears for another. Save your tears for another day. E aí, aqui, né, esse another, então, ele tá querendo dizer, então, guarde suas lágrimas para um outro. Aí, para um outro dia, para um outro dia. Ele repete. So, I made you think that I would always stay.
Esse so, então ele me dá uma ideia de então. Ele é quase como um conectivo aqui, uma ideia de consequência. Então, como consequência, so, I made you. Então aqui a gente tem o make you cry, a gente já tinha visto antes, agora tem o make you think, fazer você chorar, fazer você pensar que. Então, fazer você chorar e o fazer você pensar. E ele está dizendo, então, eu fiz você pensar que eu sempre ficaria, que eu sempre ficaria. Então, fazer você pensar. That I would always stay. O would, a gente já viu também em outras letras, né? Que o would, ele vai me dar uma ideia de hipotética. Então, aqui, por exemplo, ele está falando I would always. O would, ele vai estar sempre grudado num verbo. Então, depois dele, preciso de um verbo. E aqui eu vou ter a ideia de ia para esse verbo. Então, a gente vai pensar no verbo. O verbo é o stay, é o verbo ficar. Então, é ficar. Só que quando eu coloco o would stay vai virar ficaria. Então, eu fiz você pensar que eu sempre ficaria. E o always vai me dar essa ideia do always. Então, vem comigo, todo mundo na pronúncia. Always. É o nosso sempre. Então, que eu sempre ficaria. I said some things that I should never say. I said some things that I should never say. I said some things that I should never say. Aí aqui ele diz, né? Eu disse algumas coisas que eu nunca devia dizer. Então, vamos entender um pouquinho esse say, né? O verbo say é o verbo dizer. E o passado do say é o said. A pronúncia aqui comigo, olha, parece bastante aquela palavrinha triste. I said some things. O some, a gente já viu ele. Tem uma aula, inclusive, sobre some and any. Se você ainda não viu essa aula, é a aula da semana passada, assista. Eu vou colocar aqui em alguma marcação, em algum lugar, para vocês assistirem essa aula do some e do any. É bem importante. Então, eu disse, né? Disse algumas coisas, some. Algumas coisas, I should never say. E esse verbo should, ele é um verbo modal, e ele é bem interessante, porque assim como o can, assim como o could, vamos ter uma aula sobre os verbos modais aqui também no canal, de graça para vocês, o should, ele é uma ideia de deveria. Então, eu disse algumas coisas que eu nunca deveria dizer. E aí eu tenho never, aqui é o oposto do always, né? Que é o nosso nunca. Então, também são advérbios de frequência, assim como o always, o never. Eles mudam totalmente o sentido da minha frase. Eu disse coisas que eu nunca deveria dizer. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. Yeah, I broke your heart like someone did to mine. Sim, eu te magoei, né? Aquela ideia do break my heart, né? Então, aqui de novo eu tenho break, o passado é broke. E a gente não pode traduzir ao pé da letra, tá, pessoal? Porque o break my heart seria me magoar, né? Ele me magoou, me decepcionou. Like someone did to me. Olha o someone aparecendo. Alguém did to me. Esse did, ele tá recuperando uma ação que já apareceu aqui na frase anteriormente. Ou seja, o did, ele tá retomando o broke my heart. Então, eu te magoei, assim como alguém me magoou, também quebrou o meu coração, né? Me decepcionou. Então, o did, ele tá usando, né? Como aqui ele tá usando para retomar ação que já apareceu na frase anteriormente, tá? Então, isso aqui é algo que a gente vai aprendendo com o inglês aos poucos, né? Conforme a gente vai aprendendo o idioma, a gente vai percebendo essas nuances. E esse mine, o que é esse mine? Esse mine, ele é um dos tipos de possessivo, né? Aquele é um possessive pronoun. Tá? Então, a gente tem dois tipos. Eu tenho o my, mas aqui eu tenho também o mine. Tá? Então, o mine, como alguém fez como o meu. Se eu tivesse falado my heart, aí eu usaria o my. Como eu só estou falando do coração, eu já estou entendendo, já falei disso antes, eu vou usar o my, porque aqui a ideia, coração, está embutido na ideia. Tá? Então, já está aqui, já está aqui. A gente vai ter também uma aulinha disso, a gente precisa de mais tempo para falar, porque isso aqui tem vários detalhezinhos, né? Eu quero falar disso com vocês futuramente. And now you won't love me for a second time. E agora, você não vai, então esse will not, está aqui aparecendo como um futuro, só que é um futuro negativo, will not. Então, will not, deixa eu mudar isso aqui de lugar. Então, olha só, é um futuro negativo. Will not, que é o nosso won't. Você não vai me amar for a second time. Por uma segunda vez.
uma segunda vez. Ela não vai dar outra chance para ele. Let's see the next. I don't know why I run away. Said I'll make you cry when I run away. Então, eu não sei porque eu fujo. Eu disse que eu vou te fazer chorar quando eu fugir. Então, esse é o refrão que a gente já tinha visto, né? E ele continua repetindo. Então, ele diz que ele não sabe por que ele foge, mas que ele vai fazê-la chorar quando ele fugir. Ou seja, é só questão de tempo para ele decepcioná-la, né? Para ele magoá-la. E aqui ele continua, girl, take me back cause I wanna stay. Então ele fala, né, aquela parte que também já vai aparecer no refrão, me leve de volta, porque eu quero ficar. Save your tears for another. Então, guarde suas lágrimas para um outro. I realize that I'm much too late. Então, eu percebo, realize, esse verbo aqui é bem importante, que é o verbo perceber. Então, eu percebo that I'm much too late. O late, ele é o atrasado. Então, uma coisa é você está atrasado, outra coisa é você está too late. Quando eu tenho esse too, ele é um intensificador de excesso. Ou seja, atrasado demais. Já é tarde demais. It's too late. Tarde demais. Ou seja, já não consegue fazer mais nada, ele não consegue reconquistá-la. And you deserve someone better. E você merece alguém melhor. Então, aqui eu tenho o better. O better é um comparativo, né? Melhor do que. E não confundir com o best, que é o melhor, né? Que aqui é um superlativo, uma ideia de o melhor. Então, ele é meu melhor amigo. He's my best friend. Então, a gente tem que diferenciar, né? Porque um é melhor do que e o outro é o melhor. Então, ele diz que você deserve means merecer. Você merece alguém melhor. E o someone, a gente já tinha visto anteriormente, né? Alguém melhor. Save your tears for another day. Então, guarde suas lágrimas para outro dia. Save your tears for another day. Guarde suas lágrimas para outro dia. Ele continua repetindo. E aí, esse é o refrão que ele repete depois no finalzinho da letra, né? E aí você pode ver que é bem isso. Então, um casal que estava junto, que terminou, ele magoou, né? Ele a magoou, eles terminaram ali numa situação ruim. Ele vai para uma festa, ela está lá dançando. Ela parece estar super bem, porque está sem ele. E aí ele começa a se perguntar, opa, então ela devia ter me falado que ela tinha ficado mal, ela devia ter me falado que eu fazia diferença na vida dela, e agora eu não soube nada disso, agora é tarde demais, ela não consegue me amar uma segunda vez, e eu acho que ela vai ficar melhor com uma pessoa melhor que eu. Ela merece uma pessoa melhor que eu, e ele diz que, de qualquer forma, ele se conhece e ele não sabe por quê, mas ele vai abandoná-la. Ele sempre foge, ele sempre faz isso. Então, é uma letra bem legal, né? Ela tem bastante ritmo, assim. E os vocabulários aqui, muitas coisas a gente já tinha visto em letras anteriores. Como vocês podem ver, as coisas se repetem. Então, olha, vocabulário, poxa, Erika, eu não tô lembrando, eu já assisti as aulas, mas eu não lembro disso que você falou. Então, talvez é o momento de você anotar, né? Revisitar essas anotações, porque é isso que vai fazer a diferença pra gente. A gente anotar, revisitar, conseguir lembrar desse vocabulário para tentar usar no dia a dia. Esse aqui é o grande lance, porque as coisas são bem repetitivas, a gente está sempre usando o mesmo vocabulário, né, nas situações do dia a dia. Então, essas letras ajudam a gente a consolidar e a lembrar dessas palavrinhas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa letra aqui, ela já não é nova, não é uma música nova, mas ela faz bastante sucesso, o pessoal gosta bastante, então a gente decidiu fazer. E se vocês tiverem dúvida quanto à letra, ou tiverem uma interpretação diferente também, porque não, às vezes isso acontece, deixem um comentário aqui para a gente saber o que vocês acharam da letra, se vocês gostaram, e espero vê-los então em breve na próxima aula da semana que vem, com mais conteúdo gratuito aqui no YouTube. Se você ainda não segue nosso canal, siga a gente aqui e deixa seu like no vídeo, isso ajuda muito a gente, isso nos motiva, nos incentiva a produzir esse conteúdo de graça e com qualidade que a gente sempre quer produzir para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.